Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre política cultural. Nós estamos recebendo a Jaqueline Gomes, que é diretora da Secretaria de Cultura e Lazer de Sorocaba, já foi professora da Uniso, e o jornalista Gai Sangue, que foi editor de cultura por vários anos do jornal Cruzeiro do Sul, uma pessoa envolvida também com a cultura de Sorocaba. É um prazer estar recebendo vocês Igualmente, aqui no cenário. Prazer é nosso. Igualmente. Eu queria começar conversando com vocês. A Jaqueline já deu aula na Uniso, hoje está na Secretaria da Cultura, o Gai vive a cultura aqui em Sorocaba. Que vocês fizessem brevemente o que vocês estão enxergando da cultura hoje em Sorocaba. Como é que está a cultura hoje em Sorocaba? A Secretaria de Cultura, essa nova administração está focada na possibilidade de construirmos uma política pública efetiva, né? Então, por exemplo, na semana passada nós tivemos uma primeira reunião, um chamamento para a Conferência de Cultura, que eu acho que é um divisor de águas na nossa administração, que é abrir um debate público sobre quais são os nossos problemas, quais são as nossas expectativas, que cenário nós pretendemos desenhar. E nesse processo nós estamos nos inserindo no Sistema Nacional de Cultura, estamos revitalizando o Conselho Municipal de Cultura, que ficou esquecido durante um tempo. A gente acredita que o Conselho é importantíssimo, porque ele cria uma representatividade para que a gente possa dialogar e entender quais são as principais necessidades e expectativas em termos da organização e da produção cultural. Fora isso, nós também estamos tendo uma preocupação de criar um fundo específico da cultura, né? Porque nós temos um orçamento apertado e a gente precisa, de alguma forma, parar de depender um pouco só do dinheiro público e criar outras possibilidades para que a gente possa criar um ânimo maior na produção, na circulação e que a cidade entenda a cultura como um fator de desenvolvimento tão importante como educação, como saúde, como segurança. Então, hoje essa é a nossa principal preocupação. Discutir, debater com o poder público, com a sociedade civil, que política de cultura a cidade precisa e como que nós podemos construir esse processo de forma democrática, de forma participativa. Então, eu acho que a cultura local ele tem uma gama enorme para ser explorada. E temos grupos em vários bairros, temos formas de expressão muito peculiar, muito própria de cada lugar. O que está faltando talvez seja um canal para eles poderem se expressar, né? Um espaço onde eles possam levar esse trabalho para que as pessoas possam conhecer e realmente mostrar o que está sendo produzido na cidade. A Jaqueline tocou num ponto, eu queria que também a impressão de vocês. Há 3 a 4 anos, eu até por conta de estar presidente da CDC, junto com a Meia Pereira, com o Marcelo Nascimento, tentamos e organizamos uma conferência municipal de cultura. E tentamos ir até um pouco além, fazendo setorialmente nas diversas regiões da cidade e depois trazendo para realmente uma conferência municipal. Para nossa alegria, nós conseguimos fazer. E para nossa tristeza, a participação dos artistas, dos envolvidos, dos partícipes da cultura foi praticamente insignificante. O que nos deixou muito tristes, porque é uma reivindicação que sempre é colocada, precisa fazer, precisa acontecer, e na hora que o poder público propicia, não se faz. Por quê? Olha, eu acho que tem um problema talvez de mobilização antecipada, de diálogo. Para você ter uma ideia, as pessoas, por exemplo, houve uma leve crítica em relação à emergência, porque estamos organizando uma conferência, a 4ª Conferência de Cultura, toque de caixa, porque nós temos uma previsão, aí uma sugestão de uma pré-conferência no dia 4 de julho e a conferência no dia 13. Obviamente que nós temos dois caminhos. Ou nós participamos desse processo, dessa discussão nacional, porque existe um regulamento da Nacional que determina essa data e que nos foi avisado também de última hora. Quase sempre. A posição da Secult precisamos participar.
precisamos estar presentes, tanto no diálogo do que está acontecendo no Estado, como o que está acontecendo no país como um todo. Então, qual foi a nossa preocupação? Nós organizamos um chamamento e nós tivemos, para nossa surpresa positiva, o que eu acho que nos deixou extremamente felizes, nós fizemos um chamamento e nós tínhamos 103 pessoas na primeira reunião, que seria a reunião que daria o start nesse processo de pré-preparatória. A pré-preparatória, exatamente. Então, nós tínhamos 103 pessoas, um nível de participação diverso. Aí eu concordo com você, o que foi muito bacana é porque nós estamos fazendo um outro projeto cultural que nós fizemos chamamentos e credenciamos muita gente. Então, pela primeira vez, nós começamos a conversar com pessoas que estavam ali anônimas, de certa forma. Então, para você ter uma ideia, os artistas visuais foram em massa. Né? E no projeto Vivo Centro, por exemplo, os artistas visuais foram os que mais atenderam ao nosso chamamento. Então, eu acho que, assim, primeiro, antecipar uma organização. A Secult está entendendo que fazer a pré-conferência é fundamental, porque a cidade quer falar, ela quer dizer, ela quer falar dos problemas. E o papel da Secult foi uma coisa que eu deixei bem clara no dia da apresentação da reunião preparatória, é que o papel da Secult não é produzir cultura, o papel da Secult é ser articuladora. E é esse empenho que a gente vem fazendo no sentido de articular, fazer conexões, chamar todo mundo para uma conversa. Mas vocês sabem, a gente tem dificuldades, né? A gente não tem canais de comunicações próprios, isso também é uma outra meta. Nós estamos indo via redes sociais também, para tentar um alcance. Nós temos uma pretensão de criar um censo, né? Para que a gente tenha um cadastro, para que a gente tenha noção de quem nós somos, o que nós queremos e que tipo de cidade, qual é a cidade que nós queremos para o futuro. Nós estamos apostando muito numa proposta também de cidade criativa. Vocês viram no jornal dos últimos dias que o turismo vem compor com a cultura. Então, nós entendemos, por exemplo, do ponto de vista da atratividade turística, Sorocaba pode ser muito atrativa para os visitantes como uma cidade criativa, como uma cidade que está produzindo cultura, que areja, que oferece atividades artísticas, né? Mas a Secult também tem uma preocupação de não focar a ideia de uma Secretaria de Cultura que está voltado só nas atividades artísticas. Nós estamos falando de atividades culturais, que é uma coisa muito mais ampla, né? Por isso a importância de uma política. Então, no caso da Conferência de Cultura, nós estamos chamando uma pré-conferência, que é exatamente para que a gente possa falar. Então, na nossa reunião, nessa nossa primeira reunião, nós tivemos uma proposta de uma arquitetura. Explicamos como é que funciona a nacional, a estadual, e fizemos uma proposta para a municipal. Mas ficou muito claro na plateia que isso era apenas uma proposta. Porque a gente entende o seguinte, quando essa comissão, que foi constituída por 28 pessoas, o que foi recorde, a nossa meta era 28 pessoas espontaneamente se ofereceram para participar desse processo, isso nos deixa tranquilo, quer dizer assim, olha, a Secult querem participar. Então, nós não fomos com uma imposição, nós fizemos apenas uma proposta, porque a gente entende assim, imagina o que é começar uma reunião na sexta-feira, que é a nossa primeira reunião da comissão escolhida, sem nada, partindo do zero. Então, nós já temos um decreto, uma sugestão de regulamento, uma sugestão de eixos de debate, tanto para a pré-conferência como a conferência, mas a comissão ela tem liberdade absoluta para desfazer, se eles quiserem rasgar esse documento, começar um novo, para a gente não há problema. O nosso papel é exatamente articular, e é isso que nós estamos fazendo. Agora, eu acho, é verdade, é de última hora, E nós pedimos o compromisso. A primeira coisa que nós pedimos na reunião foi o compromisso. Da mesma forma como nós tínhamos 113 pessoas nessa primeira reunião, a gente espera que nós tenhamos 300, 400 pessoas na pré-conferência, na conferência, porque sem esse diálogo, sem esse debate, a gente corre o risco da Secult, de cima para baixo, definir o que é melhor para a cidade, e esse não é o nosso objetivo. Eu vou pedir só um tempinho, nós vamos para o intervalo, na volta eu quero ouvir o que o Gai também pensa sobre isso. Nós estamos aqui no cenário dessa semana falando sobre política cultural. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens, além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor,
Na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva seção de vestidos Carlos Miele, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 3233-6788. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios, a fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços, transformando sonhos em realidade. O escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Programa Roteiro Gourmet, todos os dias, às 19h30, na Local TV. Estamos de volta com o cenário dessa semana, falando sobre política cultural com a Jaqueline Gomes, da Secretaria de Cultura, com o Gai Sangue, jornalista, editor de cultura do Jornal Cruzeiro do Sul por vários anos, e a Jaqueline falava dessa participação. Espanta isso ou é uma coisa que pelo desenvolvimento já era esperado, Gai? A cultura sempre é tratada, assim, normalmente como em segundo plano, né? Então, de uma certa forma, os artistas, eles se sentem meio desprotegidos, então eles ficam meio desconfiados com o que pode ser feito com o trabalho que eles têm. Uhum. Então, eu acredito que um pouco dessa falta de mobilização é dessa descrença, né, do que o poder público pode colaborar ou não. Então, eles têm esse receio e ficam meio com o pé atrás. Eu acho que nesses últimos anos, Sorocaba cresceu muito nesse aspecto também. O número de grupos, o número de participantes é muito grande. Então, eu acho que... e também temos coisas que não tínhamos há tempos atrás, como as redes sociais, uma forma de mobilização muito maior. Sim, né? uma comunicação mais rápida. Exatamente. Então, eu acredito que a partir de agora, como a Jaqueline falou, o crescimento, a informação vai chegar muito mais rápida e as pessoas vão ter essa participação maior. Eu acredito que sim. E não sei se é impressão minha, mas parece que isso também está melhorando. Há um tempo atrás, o artista, de uma maneira geral, ele era a profissão artista para as pessoas era a Marcinha Má, que todo mundo conhece, cantora, brilhante, disse que uma vez foi fazer um crediário na loja e perguntaram qual era a profissão dela. Ela falou cantora. Aí o pessoal falou, mas você trabalha no quê? Ela falou, eu vivo de cantar. Os artistas estão se conscientizando que o grupo ou que ele mesmo é uma empresa, aquilo é uma profissão, é um negócio? Eu acredito que sim. A partir dos últimos anos, houve uma conscientização muito maior. As pessoas estão vendo que isso não é um hobby apenas, né? As pessoas estão se profissionalizando, procurando seus direitos e querendo, de alguma forma, demonstrar que o trabalho de ator, ou de cantor, ou de dançarino, é uma profissão hoje, que pode ser remunerado e a pessoa pode até sobreviver disso, né? O fato das leis de incentivo, Lei Rouanet, a própria Link, PROAC, exigir uma documentação, exigir o processo de qualificação ser uma coisa exigente, porque é dinheiro público e tem que ser tratado como... Ajudou a melhorar isso. O artista começou a entender que ele precisa ter a parte burocrática da empresa dele, fulano de tal, promoções artísticas, e a parte cultural. Isso ajudou, facilitou? Eu acho que é todo um processo, é uma gama de coisas que fortalece a área. Então, por exemplo, eu acho que se tem uma lacuna que a gente tem no Brasil como um todo e que a gente deveria fortalecer e que Sorocaba deveria priorizar e prestar atenção, por exemplo, na construção de ideias, na construção de projetos. Porque você tem os editais, nós temos dinheiro vindo de muitos lugares, inclusive dinheiro do exterior, onde nós podemos ir para os editais, apresentar projetos qualificados e nos estabelecermos ou com programações locais ou com programações nacionais e até internacionais.
A gente também, então, eu acho assim, talvez uma das nossas fragilidades seja a nossa falta de preparo para escrever projetos consistentes. Então, eu acho que o nível de exigência da Link, por exemplo, do edital da Link, ele tenta, de certa forma, construir essa possibilidade. Olha, nós não podemos aprovar qualquer projeto, nós precisamos aprovar projetos que sejam consistentes e que dêem um retorno público para o uso do dinheiro público de forma significativa. Então, acho que formação, qualificação, diálogo, conexões também é uma questão fundamental. A Secult também entende que o importante seja que os nossos artistas não saiam daqui. Né? Criar um ambiente propício, uma lógica empreendedora propícia para que os nossos artistas fiquem. Porque se a gente não cria uma política bem definida, os nossos talentos vão embora, vão voar, vão para outros lugares. Então, o nosso objetivo tem que ser, vamos criar uma situação favorável para que os nossos artistas fiquem, para que a cidade se fortaleça e que a cidade acabe captando negócios e recursos em função dessa competência, dessa capacidade que ela tem. E às vezes vão para lugares até menores do que Sorocaba. Até a gente menores. vê uma qualidade muito grande de artistas daqui, indo para cidades menores, representar aquela cidade, ou tendo uma oportunidade maior nisso. Eu acho que tem uma coisa bacana que está acontecendo no mundo inteiro, que por isso que eu sou positiva, eu acho que o cenário é muito favorável, que é a questão da economia criativa, né? Que, por exemplo, esse movimento começa na Inglaterra, o mundo inteiro absorveu essa lógica da ideia de cidade criativa, de economia criativa, porque o que é a economia criativa? A base dela está exatamente no único insumo inesgotável, que chama criatividade, né? Cidades competitivas são cidades inovadoras. E de onde que vem a inovação? A inovação vem do nosso potencial criativo. Eu acho que Sorocaba, eu acho que a cidade acaba nem se vendo, né? Nem tendo noção de tantos talentos, de tudo que existe de bom. Eu acabei de voltar de um evento que está falando sobre cidade educadora e eu, rapidamente, numa tarde, assisti 4 apresentações de projetos fabulosos que existem na cidade e que, com toda certeza, a maioria da população não tem acesso a essa informação. Então, eu acho que o canal de informação, né, uma política definida e ações efetivas para que a gente entenda, olha, como que nós podemos ser mais inovadores, mais empreendedores e constituir um espaço de trabalho justo, né, para os nossos artistas de uma forma geral. Eu acho que uma coisa importante quando você falou de desconfiança também, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que poder público e os produtores, os artistas, não existem dois lados, nós estamos de um lado só, a gente tem que pensar em Sorocaba, né? O que é bom para Sorocaba? Como que Sorocaba, de certa forma, vai crescer, vai se desenvolver e vai privilegiar a cultura, esse processo cultural como um fator de desenvolvimento. Nós vamos só para mais um breve intervalo, voltamos com o terceiro bloco, falando sobre política cultural no cenário desta semana. Lembrando você nos assiste aqui no canal 23, mas pode acompanhar a Local TV pelo www.localtv.net.br. Mande sua crítica, sua sugestão, os temas que você quer ver aqui no nosso cenário. Voltamos já. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios, a fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços, transformando sonhos em realidade. O escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Estamos de volta com o cenário dessa semana, falando sobre
política cultural, a gente já falou um pouquinho do artista, da presença do poder público, e essa questão do poder público eu gosto de voltar nela pelo seguinte: eu entendo, essa é muito particular a minha posição, que o poder público não tem que fazer cultura. Sim. Quem tem que fazer cultura é o agente cultural, Também é o acho, elemento com da certeza. a população. O poder público tem que fomentar esta Exatamente. cultura. E aqui em Sorocaba, e é uma briga nossa, e eu me insiro nisso com várias outras pessoas, que para eu fazer cultura e algumas coisas eu preciso ter um palco, eu preciso ter um espaço. E cada vez mais esse espaço é inexistente. Nós temos um teatro municipal para 400 pessoas, numa cidade de 600 e poucas mil pessoas, numa região de 1,5 milhão de habitantes. Por que é difícil fazer isso? Por que vocês acham que é difícil? Porque você vai para Jundiaí, tem o Politeama, um teatro maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, sempre ocupado, trazendo coisas de fora, mas o pessoal de Jundiaí produzindo. Por que nós não temos isso? Eu não sei, eu só uma desconfiança. Eu acredito que, como você falou, cultura nunca foi prioridade, né? Então, a cidade se desenvolve muito do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Da mobilidade urbana, e às vezes a gente se esquece do tempo livre das pessoas, né? Um tempo fundamental, um tempo que gera saúde, que gera bem-estar, que gera qualidade de vida e, por consequência, uma cidade mais segura. E nós temos um problema de orçamento. A Secult está pensando num caminho, num viés possível aí diante da nossa realidade, que é pensar o espaço público como equipamento de lazer e como equipamento cultural. Então, por exemplo, nós inauguramos no início de abril um projeto que chama Vivo Centro, que é um projeto de ocupação cultural Muito e de bacana, lazer Luciana. no centro histórico. A ideia que o grande valor, a grande tecnologia do Vivo Centro chama tecnologia social, é convivência, é levar as pessoas de volta para as ruas, é fazer com que a gente se sinta pertencendo, que a população sinta que a cidade é dela e que ela pode ocupar. Então o Vivo Centro, obviamente, ele está permeado de atividades culturais, de atividades artísticas, ele é um espaço de trabalho para os artistas de uma forma geral. O nosso papel, nós articulamos, criamos o conceito do projeto e nós estamos ocupando o Centro Cultural aos poucos. Então, esse é um projeto piloto de ocupar o centro histórico, porque a gente entende que ocupar o centro histórico artisticamente hoje custa muito mais barato e a gente vai gastar menos energia do que revitalizar esse centro histórico daqui a 10 anos, né? Sem considerar o valor arquitetônico, o valor histórico, o valor simbólico do centro. A partir do centro, que é um embrião que já vem dando certo, né, nós vamos expandir. A ideia é usar ele como piloto e depois vamos fazer Vivo Bairro, Vivo Rio. Então, a ideia é criar um espaço de ocupação cultural. Então, na medida que eu crio uma ocupação cultural, eu utilizo o espaço público como equipamento, por consequência, gero possibilidade de fazer circulação e produção, cria um ambiente propositivo, né? E aí a gente começa um debate. O equipamento é importante? Ele é importante sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa entender primeiro quais são as nossas prioridades. Temos dinheiro para investir em equipamento hoje? Isso está dentro da nossa realidade? Porque à medida que não esteja, Temos. né? Temos. Então, se temos, temos que pensar, olha, Claro. a Secretaria, mesmo a Secretaria de Cultura, está tentando conquistar esse espaço. Em termos, por exemplo... É só uma observação, não é uma crítica. Não, com toda certeza. Poderia começar da própria casa, aquele palacete bonito onde está a sede. Exatamente. Eu entendo e defendo isso, que dá uma geral, incrível. deixar ele bonito, aquilo com é certeza. patrimônio Sem cultural. dúvida, a estação. Tem que começar da casa da gente. Sem sombra de dúvida. Você sabe que nós já estamos num processo, nós conseguimos uma verba e o Palacete vai passar por uma primeira reforma. Talvez em muito pouco tempo a Secult mude daquele espaço, porque a ideia é transformar aquele espaço, por exemplo, num centro cultural. Você entende dessa forma? Eu acho que assim, o artista, ele tem que entender também que o poder público não é o responsável por tudo. Exatamente. Ele tem que entender que ele não pode querer só apresentar seu espetáculo no Teatro Municipal, no Espaço Nobre. Ele tem uma infinidade de locais para ele desenvolver esse trabalho e mostrar a sua produção, né? Sem sombra de Então, as pessoas ficam muito preocupadas e o interessante é essa descentralização da cultura também. Sim. Porque Acho as pessoas importante ficam isso. indo apenas num lugar
porque acha que é ali que vai ter mais acesso ou alguma coisa ao contrário, né? Então o artista, eu acho que o poder público nesse sentido ele pode colaborar estimulando o artista a fazer suas apresentações em locais públicos. Nesse caso né? específico, Exatamente. levar mais segurança ao centro, levar uma estrutura melhor, Exatamente. lixeira, coisas básicas, Básicas, uma lixeira, uma estrutura, um banco, alguma coisa, onde realmente o artista, e essa questão do palacete, justamente por isso, partindo dali, os próprios comerciantes do entorno, o pessoal do centro, começa a olhar aquilo e começa a se preocupar com a sua casa também. Então, tudo isso faz parte do processo da criação cultural. Sem né? dúvida, Perfeito. sem dúvida. Por exemplo, uma das nossas iniciativas é agora criar editais de ocupação dos nossos equipamentos, dos nossos próprios culturais. Então, por exemplo, o Teotônio. Se a gente olhar para a agenda do Teotônio, ele está ocupado 3 dias na semana, com dança, com teatro, com música. Agora, nós estamos startando um projeto onde nós vamos ceder o espaço, os artistas podem ocupar, mas de forma vocacionada. Por exemplo, teatro infantil. Então, nós vamos abrir para quem quer apresentar teatro infantil. Vamos ceder o espaço, vamos ceder a agenda. A companhia que vier pode cobrar só até R$5 de ingresso. Mas esse processo, nós cedemos a estrutura e as companhias vêm e fortalecem o espetáculo, a venda de ingressos, a chegada do público. Então, isso vale para todos os nossos próprios. Então, em muito pouco tempo, nós vamos lançar esses editais de ocupação, que é para estimular, porque dá uma aflição, né, pensar que a gente tem um teatro desocupado, ou que a gente tem uma oficina de cultura, ali onde é a Casa do Turista, na sequência, desocupada. Então, o que nós estamos fazendo agora é que, por exemplo, o Parque dos Espanhóis é um equipamento, vamos tentar vocacionar o equipamento Parque dos Espanhóis para teatro infantil, para música sertaneja. A partir daí, a gente vai criar uma força maior, tanto para o espaço quanto para os produtores. Então, essa, por exemplo, a gente entende que é uma saída possível. Não vamos construir nada novo, mas vamos potencializar o que nós temos e, fundamentalmente, estimular outras formas de ocupação artística da cidade. Perfeito, eu acho que esse é o papel do poder público. Eu acho que o artista tem que entender que ele tem que produzir e se preocupar em mostrar seu trabalho, né? E a partir daí deixar que as coisas aconteçam de uma forma natural e mostrar a cidade também, os espaços, os próprios que temos culturais e a partir daí aproveitar esses espaços. Infelizmente, né, é um assunto que a gente podia ficar falando por horas aqui, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer você, Jaqueline, diretora da Secretaria de Cultura e Lazer. Agradecer você, Gai, nosso amigo de tantos anos aí falando sobre cultura aqui no nosso cenário. Nós é que agradecemos, foi um prazer. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais um cenário. Eu espero todos vocês. Lembrando, você nos assiste aqui no canal 23, mas pode nos acompanhar no www.localtv.net.br. Até semana que vem, espero todos vocês.